Olá pessoal do Humanas em Foco, mais uma vez, com muita alegria a gente se encontra na nossa caminhada, né, rumo à nossa vitória no processo do Enem, ok? A aula de hoje a gente vai analisar exatamente o fim do período medieval, a Baixa Idade Média, a crise do feudalismo. Muito bem, pessoal, olha só, nós já analisamos bastante nessa questão medieval, nós já sabemos que não se pode mais, hoje em dia, trabalhar com esse conceito de que a Idade Média seria a Idade das Trevas, não, isso está ultrapassado, não é? Sabemos também que esse conceito, não é, de Idade Média, ele acaba sendo construído exatamente após o período, não é? Naquele momento lá do Renascimento Cultural, tá certo? Aqueles homens do Renascimento que valorizavam, não é, a antiguidade, entendeu? Eles vão dizer que eles valorizavam a antiguidade greco-romana, né? Os gregos e os romanos, enfim, eles se inspiravam naquela cultura. Pois muito bem, esses homens do Renascimento, eles vão dizer então assim: nós valorizamos os antigos, portanto nós somos os modernos. Aí o que é que acontece então? Eles olham assim e dizem: o que é que ficou no meio entre os antigos e os modernos? Eles vão dizer: é o período do meio, é a Idade Média, tá certo? Então esses conceitos são posteriores aos acontecimentos que nós estamos analisando, tá certo, pessoal? Muito bem, agora nós temos um marco claro, decisivo, exatamente nesta passagem, né, da chamada Alta Idade Média para agora que nós estamos analisando a Baixa Idade Média, que é exatamente quando o feudalismo entra em baixa, o feudalismo entra em crise, tá bom, pessoal? Muito bem, que marco seria esse, dessa passagem, dessa mudança? Seria exatamente ali por volta do século XI, nós vamos ter o quê? As Cruzadas, tá, pessoal? O movimento das Cruzadas, que nós sabemos muito bem, é aquele processo que vai se afirmar dentro do cristianismo europeu, do cristianismo ocidental, não é? No rumo da chamada Terra Santa, né, minha gente? Jerusalém, o Santo Sepulcro, aonde está lá, né, toda aquela questão da vida, da morte, não é? E da crucificação, enfim, de Jesus, ok? O que é que vai acontecer aí então? Esse movimento das Cruzadas, ele é chamado pelo Papa Urbano II, tá certo? No seu discurso na cidade de Clermont, na França, em 1095. Minha gente, olha só o discurso do Papa. Deixai os que outrora eram ladrões irem lutar contra os infiéis como devem. Deixai os que outrora lutavam como mercenários por baixos salários irem lutar pelo salário da vida eterna. Deixai os que outrora lutavam irmãos contra irmãos irem lutar contra os infiéis. Tá vendo aí, minha gente? Olha só o discurso do Papa. Ele já citou ladrões, ele já citou mercenários e ele também está fazendo uma referência àquelas lutas feudais medievais. Quer dizer, entre os senhores feudais da Europa, cristãos, lutando irmãos contra irmãos. Tá vendo aí? E aí ele conclui absolutamente de maneira explícita. Olha o que é que ele diz. Porque suas terras são demasiado poucas para tantas gentes. Ficou claro, né, pessoal? Nesse período, a Europa está passando por uma explosão demográfica. O que é que acontece? Muita gente para pouca terra. E nós sabemos que exatamente o sistema feudal se baseia na terra, não é? Há um equilíbrio muito frágil aí, tá certo? Entre a produção e o consumo, não é? O sistema feudal ele fica sempre aí nessa precariedade entre a produção e o consumo. Por quê? Porque o trabalho dos servos ele não era muito rentável. Quer dizer, a produção ficava sempre ali num equilíbrio muito frágil em relação ao consumo. Até Jacques Le Goff, um dos principais medievalistas, né, ele afirma isso,
que a Idade Média teria passado sempre por crises constantes de abastecimento. Ele até chega a afirmar, assim, de maneira até sensacionalista um pouco, né? Que ele diria que a Idade Média é a idade da fome. Né? Exatamente por isso, porque o excedente de produção era pequeno, porque o trabalho dos servos é pouco rentável. Mas, minha gente, o que é que começou a acontecer a partir do século X? Começaram a acontecer algumas transformações técnicas que vão promover um crescimento, não é, desse excedente de produção. Né? Pequenas alterações na maneira de trabalhar, ali no feudo, na terra, que vão trazer uma alta produtividade. Ou seja, mais ou menos com o mesmo tempo, a mesma quantidade de trabalho, os servos acabarão conseguindo uma maior produção, né? Uma maior produtividade. Por exemplo, pessoal, olha só a charrua. Olha aí essa imagem da charrua. Nós estamos vendo, é um arado com rodas. Detalhe, esse arado é de ferro. O que é que acontece, pessoal? Também atrelamento, não é, dorsal desse arado, tá? E também substituição do boi pelo cavalo, que é mais rápido, é mais ágil, né? Assim sendo, com esse arado de ferro, terras que tinham solo mais pesado, solo mais compacto, como por exemplo os solos ali do norte da Europa para as bandas da Alemanha, não é? Aí eles vão passar a ser cultivados, aumentando a fronteira agrícola da Europa, tá certo? Também essa coisa de substituir o cavalo, o boi pelo cavalo, não é, faz com que você possa arar muito mais território, muito mais terra em menos tempo, né? Porque o cavalo é mais ágil do que o boi, tá certo, minha gente? Outro elemento aí vai ser o arroteamento dos campos. Olha só, o que será isso? Será exatamente a drenagem de pântanos e também a derrubada de florestas para que daí se possa plantar, para que daí se possa cultivar essa terra que antes não era cultivada. Mais uma vez aumentando a fronteira agrícola de produção na Europa. Outro elemento, minha gente, vai ser o quê? A rotação trienal de culturas. O que é isso, minha gente? Você tem uma roça, e aí você divide essa roça em 3 campos. Digamos que no primeiro campo foi plantado trigo. Nesse outro campo do meio vai ser deixado em descanso, não se planta nada. E na outra porção vai se plantar cevada, tá? Isso nesse ano. No próximo ano o que é que eles fazem? Eles giram esse cultivo. Então no primeiro campo eles vão, por exemplo, plantar cevada. No campo do meio vão plantar trigo e finalmente vão deixar em descanso essa terceira porção, entendeu? No próximo ano gira tudo de novo. O primeiro campo fica em descanso, esse campo aqui vai produzir cevada e finalmente o terceiro campo trigo. Isso fazia com que, minha gente, sempre 1/3 do solo permanecesse em repouso, que eles chamavam de pousio, né? Para que se recupere, né, os nutrientes do solo. Assim sendo, né, você vai ter um solo mais forte e uma produção agrícola maior produtividade. Minha gente, esse excedente de produção, ele começa a permitir uma população mais bem nutrida e, portanto, mais resistente, aumentando a perspectiva de vida, a expectativa de vida. Outra coisa, as mulheres mais bem alimentadas, uma gestação mais segura e também uma amamentação também mais favorável. Quer dizer, cai um pouco a mortalidade e aumenta a taxa de nascimento, quer dizer, o crescimento vegetativo. Então, a partir dessas pequenas mudanças técnicas, você tem uma maior produtividade, um maior excedente da produção agrícola no feudo, tá bom? A partir do século X, XI, isso vai permitir exatamente essa explosão populacional. Olha só esse gráfico aí, ó, do século X ao século XIII, você tem um forte crescimento, né, da população europeia. Tá certo? Chega tranquilamente a dobrar a população. Alguns outros autores dizem que essa população chega mesmo a triplicar, não é? E aí como é que fica? O feudo é terra, muito mais gente para pouca terra. Vamos recordar o discurso do Papa?
porque sua terra é demasiado pouca para tantas gentes. Assim sendo, pessoal, não esqueça desse ponto. As cruzadas, aquele movimento convocado pela Igreja Católica para ir para o Oriente Médio, para a Terra Santa, libertar o Santo Sepulcro dos infiéis. Quem seriam esses infiéis, meu povo? Exatamente os muçulmanos, o islamismo, o Império Árabe, que controlava então toda a região, não é? Esse movimento das cruzadas, nós podemos dizer que ele vai significar uma válvula de escape diante da pressão demográfica pela qual a Europa vinha passando. Ao ponto de, no discurso do Papa, ele já fala em quê? Em marginais, ele fala em ladrões, ele fala em mercenários, ele fala exatamente naquele conflito cada vez mais acelerado entre senhores feudais disputando a terra. Não é? Tanto é que há um ponto, mais ou menos por esses séculos 11, 12, né, que a Igreja Católica chega a determinar, sabe o quê? A trégua de Deus. Sabe o que era isso? Dizendo que se fosse para haver conflitos e guerras entre eles, senhores feudais, europeus, cristãos, que esses conflitos acontecessem, não é somente segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado e domingo não podia haver conflito, nem se matarem, não é? Porque senão a igreja dizia que eles estavam condenados a ir para o inferno. Tudo bem, se matar segunda, terça e quarta, mas quinta, sexta e sábado não. É a chamada trégua de Deus. Porque estava demais, estava pesado nessa situação, exatamente por causa do crescimento populacional. Tanto é que você vai chegar numa situação onde você vai ter nobres sem terra. Olha só. Porque chega-se aí nesse ponto, aonde o senhor feudal já não era mais interessante repartir tanto aquele feudo, tanto aquela terra, entre seus herdeiros. É aí que vai aparecer a lei da primogenitura. Ou seja, só o primogênito passaria a herdar toda a propriedade feudal. Olha só. E os demais filhos? O que é que eles vão fazer? Aí é onde está. Ou esses nobres entrariam para a igreja, não é? Entra já como o alto clero, tá, pessoal? Já entra como bispos, essas coisas. Né? Não vai ser padrezinho nem mongezinho de paróquia, não. Afinal de contas, são os filhos da nobreza, né? Já entra por cima. Ou então, qual era a outra alternativa? Esses filhos da nobreza sem feudo, eles iriam desenvolver aquilo que todo mundo conhece nos filmes, que são os cavaleiros medievais, né? Você tem até um código de honra, não é? Defender os fracos e oprimidos, defender a justiça, não é? Defender a verdade, os chamados cavaleiros andantes, né, minha gente? Olha só o que é que ficou muito popular, muito comum nessa época aí do século XII, XIII, né? XIV até no período medieval. As justas, tá certo? Olha aí a imagem. Nós sabemos muito bem, né? Aqueles torneios aonde fica um cavaleiro de um lado, o cavaleiro de outro, com aquela lança imensa e vem correndo para se degladiar, né, minha gente? A gente já viu demais essas cenas nos filmes, né? Tem um filme interessante que é Coração de Cavaleiro, olha aí a imagem. Né? Tem também essa cena bastante em Game of Thrones, não é verdade? Nós já vimos demais essas situações, tá certo? Então, pessoal, a Idade Média, né, na mídia, é extremamente propagada, né, extremamente popular. Pelo menos esse imaginário, né, que a gente faz, né, do período medieval. Né? A gente pode citar vários outros exemplos da mídia que enfoca a Idade Média. Por exemplo, Shrek. Shrek é medieval. Por exemplo, também, O Senhor dos Anéis. Né? É toda aquela mentalidade medieval, não é, de magos, elfos, gnomos, dragões, como a gente sabe, né, do Game of Thrones, entendeu? Então é um período extremamente interessante. Ah, pessoal, tem uma minissériezinha curta que seria muito bom vocês assistirem. Ela só tem uma meia dúzia de episódios. Se chama Os Pilares da Terra. E até já passou na televisão. É perfeita para você fazer realmente uma consciência, não é? Daqueles valores medievais, daquela vida medieval. É sempre bom assistir porque, de qualquer maneira, a gente é muito visual, né? A gente vive na era visual.
Então você acaba aprendendo aquelas imagens, aqueles assuntos e até mesmo, até por intuição, né? Você fica com aquelas impressões. Quando você vai ler uma questão, você até recorda, né, daquilo que você assistiu e você até por intuição acaba se dando bem. Então é sempre bom a gente procurar visualizar, não é, esses elementos da mídia. Então, pessoal, sempre interessante a gente estar em busca, não é, dessa questão da mídia, né, dessas informações. Agora, claro, né, minha gente, sem abrir mão da leitura, do estudo, porque aí você pode filtrar, não é, todo esse conteúdo que a gente pode adquirir na mídia, porque é claro, eles não têm a obrigação de fazer documentários, tá bom, minha gente? Então, sempre sem esquecer que no fundo, aquilo tudo são obras de ficção. Então você precisa de uma base, né, de leitura para você saber filtrar aqueles elementos que são mera ficção daqueles elementos que realmente são plausíveis, né, que realmente podem ter acontecido. Muito bem, minha gente. Então, esse fenômeno das cruzadas. Vamos então concluir essa história. O que é que vai acontecer aí? Nós já sabemos. As cruzadas fundamentalmente vão significar uma válvula de escape, né, para questão da pressão demográfica na Europa. Esse é um ponto que a gente não deve esquecer. Agora também a gente jamais pode perder de vista que os interesses envolvidos nessa questão das cruzadas também envolvem o quê? Não só os interesses do clero, mas também os interesses da nobreza, que como nós já discutimos, então, não é, muitos nobres sem feudo, né? Então é uma possibilidade desse europeu expandir, não é, o seu estilo de vida feudal, não é, para outras terras, tá certo? Também tem essa questão de conquistar terras, territórios, né, para a nobreza, tá bom, minha gente? Mas olha só, nós vamos ter 8 cruzadas oficiais. Então, pessoal, não é? Os interesses do clero, da nobreza, tá certo? O clero interessado na expansão, né, o Vaticano, o papado, interessado na expansão dos poderes, né, da Igreja Católica para o Oriente, né, estender a influência do Papa de Roma para o Oriente, para os cristãos, não é, do Oriente, e aí também os interesses da nobreza, não é, interesses vinculados, né, à conquista de novas terras. Muito bem, pessoal, são 8 expedições oficiais, né, de 1096 a 1270. Serão 8 cruzadas oficiais. O que é que quer dizer oficiais? Quer dizer chamados, abençoados pelo Papa, não é? Com a chancela, não é, do Papa. Mas olha só, pessoal, você não vai se preocupar com cada uma dessas expedições. Realmente, a 4ª cruzada é que é o marco, tá? É a chamada cruzada comercial. A 4ª cruzada, minha gente, significou, sabe o quê? Um saque a Constantinopla. Olha só que coisa, hein? A única grande cidade do cristianismo. Tudo bem que não é o cristianismo católico, é o cristianismo ortodoxo, bizantino, mas é cristão, não é? E sabe o que foi que aconteceu? Exatamente, os cristãos europeus ocidentais vão lá para o Oriente e saqueiam Constantinopla. Sabe por quê? Porque aí nessa 4ª cruzada você já tem o elemento das famosas especiarias. Né, minha gente? Aquela coisa toda de cravo, canela, pimenta, seda, porcelana, tudo isso que vai chegando na Europa e que vai marcando também essa busca, essa demanda dos europeus por esses produtos vindos do Oriente. Não é, minha gente? Então, a 4ª cruzada ela é marcada por essa afirmação dos interesses comerciais, tá bom? Daí para frente, cada vez mais na Europa vai se afirmando o quê? O renascimento comercial e urbano, tá, pessoal? Outra grande consequência do movimento das cruzadas, tá certo? Talvez um dos maiores, talvez um dos principais efeitos das cruzadas vai ser exatamente acelerar esse processo que já havia começado com aquelas transformações, não é, da charrua, do arroteamento dos campos, etc. Isso vai cada vez mais se aprofundar a partir da chegada desses elementos das chamadas especiarias do Oriente no mercado europeu. Então, olha só os componentes, então, em que envolvem, não é, essa expansão cruzadista, não é?
A questão do interesse religioso, nunca se esqueça disso. Também o interesse militar de conquista de terras e agora fechando o interesse comercial sobre as especiarias. Tá bom, pessoal? Daí para frente, uma série de transformações irão se dar na Europa cristã ocidental, que é o que nós vamos analisar na segunda parte desse nosso encontro sobre a Baixa Idade Média. Ok, pessoal? Nos vemos então no nosso próximo encontro. Um abraço, tudo de bom.